a França subiu, a Espanha caiu, mas assim, cara, até a final falta muito. A gente já viu, quando tentaram dar a taça por antecipação para o time que brilhava em Copas, Brasil de 82, deu ruim. Holanda do Cruyff, 7-4, deu ruim. Hungria do Puskás, 54, deu ruim. Calma, tem Copa ainda pela frente. Vamos ver o que vai acontecer com a França. No caso do Lamine Yamal, que é uma estrela do futebol mundial, né? A gente está tratando um dos sucessos da competição aqui, também acontece porque as estrelas estão brilhando na Copa. E a gente vai contar para vocês, o Yamal já fez gol aqui, o que as estrelas fizeram até o momento e vamos avaliar quem é a melhor delas. O seu e o nosso, né? Todo mundo aqui é fã do Depois que você passou esses caras aí, se a gente analisar bem, eu acho que a Copa do Mundo, esse sucesso da Copa do Mundo começou e vai terminar com esses caras. Primeiro a briga da artilharia, o que eles estão jogando, o que eles estão demonstrando. O torcedor empolgou. Estava faltando o Messi. O torcedor empolgou com a Copa por causa desses caras. Não falamos do Messi, me assustei, né? Não falamos? Não apareceu o Messi. Apareceu? O Messi apareceu. Não, falou Messi. O Messi é um ET, cara. Calma, garoto. O Messi é um ET, garoto. Olha o coração. E o recorde do Neuer, você vê que todo mundo bateu o recorde, né? O recorde do Neuer, o Lamine Yamal ainda não, o Vini ainda não, mas o recorde do Neuer é que ele se tornou aqui o goleiro que mais jogou em Copas do Mundo, né? Na última dele, que ele não foi tem um espaço ali para colocar o Olise, hein? Tem um espacinho para colocar o Olise também, que, meu irmão, nessa Copa é uma estrela absoluta. Nós poderíamos colocar a idade também, né? Quem? A idade deles. O Lamine Yamal é a criança da turma. né? Mas aqui tem 39. Já tem 41, cara. Né? Tem também o Dembélé, que fez um hat-trick na Copa do Mundo. Também. O Neymar, que jogou 15 minutos. Então, são muitas estrelas. É que essas são as estrelas que estão aparecendo, né? O Olise pode ser melhor do mundo esse ano. Estou com você. Quer dizer, difícil, né? Mas só se a França for campeã do mundo, né? Porque o Bayern não chegou. Eu creio que ele teve dois jogos que ele foi melhor em campo. O último jogo, por exemplo, ele foi melhor em campo. Mas o Mbappé fazendo gol assim. O primeiro jogo do Senegal é ele que mete a bola. Enfia a bola pro Dito isso, ele fazendo toda a jogada, Mbappé fazendo gol, Mbappé melhor do mundo. Não, ele joga muito. Joga muito. Mas quem faz o gol é que fica com os louros do negócio. E a gente estava lamentando ontem a nossa carência hoje, porque o Olise é o meio atacante, que o Kompany e agora o Deschamps colocou como 10 para jogar entre o volante e o zagueiro, né? E é uma posição que o Brasil sempre teve como referência. Assim, você vê até pelos craques brasileiros, camisas 10, que não jogaram Copa. Djalminha, Alex. Então, assim, a gente tinha jogador até para não ir para a Copa. E hoje a gente está buscando um 10, que poderia ser o Estevão, mas o Estevão também passou para jogar de lado. E como faz diferença ter esse camisa 10? Será que tá buscando? Será que tá no Brasil? Eu tô, pelo menos. Sim. Mas, ó, eu acho que na seleção brasileira... Poderia ser Neymar hoje, né? Não faz falta? Não, a gente tá lá se virando com o Cunha, com o Paquetá, mas, que saudade. Eu não tô vendo o Ancelotti procurando esse 10. Não tem. 10. Então... Tinha o Matheus Pereira só. Não temos esse jogador, certo? O Neymar pode ser esse 10. Claro, se tivesse condição física, seria ele nessa Copa do Mundo, esse 10. No Brasil, Alan Patrick hoje. Não, mas o Matheus Pereira tá acima. Matheus Pereira. Mas são poucos, né? É uma função que está em extinção, né? Exato. É uma função que... No Brasil, Estados Unidos tem o Pulisic, Marrocos tem o Brahim Dias. No Brasil, vocês têm o Messi. Uruguai tem o Arrascaeta. Pode aparecer o Paz, pode aparecer o Almada. Sim. Mas ainda não pronto para assumir essa posição. Mas o Brasil chama atenção como esse jogador sumiu. E se explicam que assim, esse cara, como quando surge talentoso na base, ele passa para o lado. Exato. Porque o jogador de lado hoje é o nosso produto de exportação. É o caso do Estevão, foi 10 na base e como jogador de lado foi vendido por 60 milhões de euros. Então, como paga-se hoje fortunas por jogadores brasileiros de lado, os clubes estão aproveitando, surgiu um mais habilidoso, manda para o lado. E o que acontece? A seleção brasileira fica sem esse jogador, que a gente tinha antes para dar e vender. E a gente olha para a seleção, dos atacantes, a maioria são de lado. Os do lado direito, os do lado esquerdo. E estamos se virando para colocar lá Paquetá, Matheus Cunha, mas não é a mesma coisa. Buscando um meia para fazer essa solução. Não é o 10 com as características, não é o 10 cadenciado, articulador, que a gente sempre está acostumado a Argentina e Brasil. Que pensa o jogo. E o Olise é um mágico, né? As assistências dele aqui, brincadeira. E ele está passeando na Copa, tá passeando. A Duda Dal Ponte, agora sim, traz informações da seleção brasileira ao vivo aqui no Seleção Copa. Chega mais, Duda.
Oi, Rizek, muito boa noite para você, para o Dali, para o Paulo, para o Felipe, para todos que nos acompanham por aqui. Hoje foi dia de folga para a seleção brasileira, um dia mais tranquilo, mas todos os jogadores já se reapresentaram no hotel em Nova Jersey para começar a preparação para o jogo de domingo. Muitos jogadores postaram registros nas redes sociais, as famílias também. Foi a primeira vez que a seleção teve uma folga mais longa, podendo dormir fora do hotel da concentração. Então os jogadores estavam de folga desde ontem, ao meio-dia, mais ou menos, e passaram quase 24 horas, né? Na verdade, mais do que 24 horas com as famílias. Muitos postaram na piscina, porque aqui em Nova York, Nova Jersey, está muito quente, então brincando com os filhos. O Matheus Cunha postou uma ótima foto na praia, falando que o recovery foi ali na areia quente, né? Em que ele estava. Então, os jogadores tiveram tempo para relaxar, para descansar, algo necessário, porque a seleção brasileira estava concentrada desde o dia 27 de maio, com alguns períodos de folga, mas pela primeira vez eles tiveram um período maior, e é importante porque antecede uma decisão de oitavas de final contra a Noruega em Nova York e Nova Jersey, com um deslocamento mais fácil, com mais dias de recuperação, né? A seleção brasileira vai ter ao todo 6 dias entre uma partida e outra, então é um momento importante para eles. Amanhã começa realmente a preparação para a partida contra a Noruega. O Brasil vai ter 3 treinos, né? De quinta-feira, de sexta e de sábado, com o Carlo Ancelotti. E talvez o que a gente mais pense, ou o que a gente tenha mais dúvida aí, é em relação à vaga do Paquetá. Ele foi titular em 4 jogos aí pelo Brasil, todos da Copa do Mundo, e agora está com esse problema na posterior da coxa esquerda. Inclusive, a esposa do Paquetá, Duda Fournier, postou fotos com ele hoje. Ele foi também ter folga com a família, mas continuou fazendo o tratamento em casa. Ele estava usando aquela bota pneumática, sabe, de compressão, até os nossos jogadores aí de seleção vão poder falar um pouquinho mais, mas é aquela bota de compressão que todos os jogadores usam, mas ele estava usando só na perna esquerda para acelerar um pouquinho o processo. Mas a gente já falou aqui no Seleção, é muito difícil que o Paquetá jogue essa Copa do Mundo, até uma possível final é difícil de ele atuar, mas como é Copa do Mundo, talvez ele faça esse sacrifício caso o Brasil chegue à final no dia 19 de julho, né? Agora, falando um pouquinho da programação dos próximos dias, a gente já tem a programação de quinta e sexta-feira, o treino vai ser ao meio-dia, no horário de Brasília, e as entrevistas coletivas às 3h30 no horário de Brasília, como a gente já está acostumado. Amanhã, quem vai falar com a imprensa é o Endrick, aí um possível substituto de Paquetá, né? No jogo contra o Japão, foi o Endrick quem entrou no lugar dele no segundo tempo. O Carlo Ancelotti até falou depois na entrevista coletiva que pode ser aí uma opção, mas que ele queria pesar mais a área, por isso ele botou o Endrick no segundo tempo. Só para a gente terminar, o Solbakken, que é o técnico da Noruega, viralizou aí nas últimas horas porque ele falou: Carlo Ancelotti, we are coming for you. Carlo Ancelotti, estamos chegando. Isso ontem, depois do jogo, para os jogadores ali no vestiário, tá? Isso viralizou e hoje ele chamou uma entrevista coletiva para explicar que foi uma frase em homenagem ao treinador que ele acha que é um dos maiores técnicos do futebol europeu, se não o maior. Então, tirou um pouquinho a pressão, quis se explicar, já que essa frase viralizou bastante entre as redes sociais e também entre a imprensa brasileira. Rizek. Obrigado, Duda. Bom trabalho para você. Até amanhã aqui no Seleção Copa. É muito impressionante os problemas que o Brasil coleciona para essa Copa do Mundo. Eu nunca vi nada parecido na nossa história, talvez em nenhuma seleção grande. Porque uma coisa é ter 2 desfalques, 3. O Militão, que seria o titular da lateral direita, eu não estou especulando, não estou dando uma informação, ele seria o titular. Teve uma ruptura muscular, não pôde ser convocado. Aí passamos para o Wesley, né, num outro modelo de jogo, se machucou. Aí o Wanderson, que poderia ser uma opção, também não pôde ser convocado. O Estevão, que era o principal jogador da era Ancelotti, gabaritando o nosso lado direito, se machuca. O Rodrigo, peça-chave também dos trabalhos do Ancelotti no Real Madrid, se machuca. Vai contando comigo. 5. Começa a Copa, o Rafinha se machuca. 6. Agora o Paquetá, 7. E o Neymar, que foi convocado, se machucou no último jogo do Santos, na véspera da convocação, não pode jogar a partida inteira ainda. 8, gente. Problemas. E ainda mostra como a seleção brasileira tem jogadores, né? Porque você ficar falando com 8 jogadores, em qualquer outra, até na própria França, se você tirar 8 jogadores, eles vão sentir menos, mas vão sentir. Então isso mostra que nós temos nunca vi nada parecido, muitos jogadores, André.
Isso mostra que a gente faz grandes jogadores, a seleção está melhorando, está desempenhando. Agora, você perdeu ali Estevão, Rodrigo, Militão, Paquetá, são 4 titulares. Rafinha, cara. Rafinha, 5. Apesar que o Rafinha entrou no lugar do Paquetá. Então, tudo bem. Você discute. São 4 titulares de uma seleção brasileira. É pesado. Eu creio que o Paquetá, ele encaixou como uma luva nessa seleção, né? Ajudando bastante ali o sistema de meio campo, inclusive ajudando também a liberar um pouco mais, acredito, o Bruno Guimarães. Eles estavam acostumados, eles se falam, são amigos e falam assim, a gente é acostumado a jogar junto desde a época do Lyon, então se completam, né? Por isso eu acho que ele entrou creio que ele tem entrado como uma luva na seleção. Vai fazer falta, mas eu tenho muita fé mesmo que o Paquetá volta ainda nessa Copa. Volta ainda para essa Copa. Da lesão, cara. Eu já passei por situações que falaram, não, são 2 meses, 3, 4 meses fora, eu voltei em 2 meses. Então, assim, sabe, nada é impossível aquele que crê. E a verdade, assim, o Paquetá é um cara super profissional e tá aí, continua trabalhando. Eu não tenho dúvida de que ele vai voltar, nem que seja para uma final. Agora, vai entrar e é por isso nós temos que exaltar o trabalho do Mister por coisas assim. Sem dúvida. Tantos jogadores importantes que se lesionaram e ele sempre tá tirando o coelho da cartola. Ele sempre tá colocando um atleta que vai fazer a função e que tá acontecendo, tá fazendo muito bem, como o próprio Ryan que tá acontecendo, o próprio Danilo, que apesar do erro na hora do gol lá, tá fazendo uma boa Copa do Mundo. Um grande segundo tempo. Exatamente. Então, assim, é de exaltar, de fato, a inteligência do nosso treinador, como ele conhece o grupo, né? E eu não tenho dúvida com esse conhecimento, sabedoria que ele tem, ele vai colocar alguém no lugar do Paquetá que realmente vai continuar nesse progresso. E reforça mais a fala do Felipe, que o processo não tem muito tempo. Exato. Não é um processo um ano e 2 meses. É 1 ano e 2 meses, onde ele, certamente, aquela coisa do Martinelli, ele treinou, ele experimentou um sistema, outro sistema, até encaixar as peças. Nós temos que ressaltar isso aí. Reforça muito a fala do Felipe, o tempo que ele teve de trabalho. Não teve muito tempo para se preparar para uma Copa do Mundo, não para uma Copa América. Para uma Copa do Mundo. E ele muda no jogo, né? Essa é uma questão que a gente falou sobre o Martinelli. Ele não tem receio. Ele coloca o jogador e acredita naquilo do trabalho que ele faz na semana. Agora, esse jogo, eu não acredito muito que ele vai tentar inovar bastante nessa função que vai... O que seria inovar? Martinelli? Martinelli de novo, ou o próprio Endrick lá, para começar o jogo, eu não acredito tanto. Eu acredito muito no Danilo Santos. Agora, ele já provou que quando ele mexe, ele está correto. Mas outra coisa, de razão. O que tem a ver isso aí, eu acho? Nós tivemos experiência com vários treinadores de diferentes perfis. Ele é um treinador gestor. Sim. Dá para ver que tem o grupo na mão. Sim. Dá para ver que se o Martinelli entrar, ele vai recompor pela esquerda, ele vai correr, ele vai voltar, ele vai marcar, vai atacar, vai ajudar pelo meio. Nesse caso, parece bastante o Bielsa, né? Assim, um gestor, né? Do grupo, né? Eu sou suspeito a falar. Você mexeu com o coração do Dali, levou o Dali para a Olimpíada. Não posso fazer nada. Mexeu com o coração do Dali. Mas posso fazer nada. Para ele. Não dá para defender o indefendível. Eu sou suspeito a falar do Marcelo. Mas ele não é gestor. O ponto forte dele não é a gestão do grupo. Ele é distante do jogador, mas ele tático, sempre foi assim. Ele é tático, estratégico. Ele sempre foi assim. Não é que agora, os últimos anos... É que eu falo, imagina só um treinador como esse, rapidinho para encerrar, um treinador como esse, que o cara é de tática, o cara é um mago nas táticas e tal, e também se ele tivesse esse negócio de gestão. Porque se ele entende, a partir do momento que ele mesmo entende, olha, ele fala, eu sou tóxico e tal, então, pô, melhora, poxa. Muda. Ele é muito... Você imagina. Por isso que o Ancelotti é o cara, meu irmão. Fala um pouco do Bielsa, Dali, porque foi um treinador importante na sua vida. O mais importante. O mais importante? Ele me fez acreditar em fazer coisas dentro do campo que eu achava que não podia. Tipo? De voltar a marcar, de recompor... Mas ele olhava no seu olho e falava assim, D'Alessandro, faça isso aqui. Mas isso aí, quando o treinador vai e manda fazer uma coisa e a coisa sai e tu ganha. Nós fomos campeão da Olimpíada 2004. Sim. Nós perdemos a Copa América 2004 para o Brasil, lá no Peru, que todo mundo lembra. Mas foi com ele. Mas ele olhava no seu olho ou ele fazia igual o Rezende aqui? Não. Mas eu confiava, o pessoal confiava nele. Agora, essa gestão ele não tem. Ele é muito engessado, ele é muito quadrado. E ele não vai mudar. Não vai mudar. Quem contrata o Bielsa, o Marcelo, tem que já sabe, né, o pacote. Tem que saber o pacote. A minha impressão é que Bielsa é assim, ame ou deixe. Você está na lista dos que o amam. Sim, eu amo. E vários outros amam o Marcelo Bielsa. Acompanhando o jogo da Inglaterra,
ele destacou essa dependência do Harry Kane, né? Quando você olha, alguns times têm claramente dependência de um jogador para fazer gol. Então, a Inglaterra, dos 8 gols que marcou aqui, 5 são do Harry Kane, 2 são do Bellingham e 1 do Rashford. A Argentina, então, não precisa nem dizer nada, né? Só ver os dados aí. Dos 8 gols, 6 foram do Messi, 1 do Lo Celso, outro do Lautaro. A Noruega, lembrando que o Messi começou no banco um jogo, contra a Jordânia, entrou e fez. Aí não tem assistência, né? Não, só gols. Só gols. A Noruega, dos 10 gols, 5 foram do Haaland. 5. A França, eu acho que é bem dividida, cara. São 6 gols do Mbappé, 4 do Dembélé, 2 do Barcola e 1 do Doué, que parece ter perdido a posição aqui na Copa. E o Brasil, dos 9 gols, o Vini tem 4, o Matheus Cunha 3, Casemiro 1, Martinelli 1. A gente tem 2 dependências muito fortes aí, do Harry Kane e do Messi, Dali. Sim, me surpreendeu porque a gente vê que são os protagonistas da Copa, né? São os capitães, né? São os caras que fazem gol, que dão assistência, que puxam, que contagiam. O Lukaku hoje contagiou, né? A Bélgica, mas aí eu quero falar do Brasil. O Matheus Cunha tem 3 gols. Não dá para tirar ele de perto da área. Não vai dar para recuar ele, eu acho. Também acho que não. Não vai dar para recuar, mas ele vai continuar com esse trabalho que ele está fazendo, porque ele está ajudando muito, a recomposição dele ajuda muito a fazer com que o Vinícius Júnior não precise voltar. Mas você está falando sobre os artilheiros? Você acha isso ruim, depender de um Não. jogador? Eu acho assim, ó. O Dali levantou esse ponto, eu comecei a pensar nisso. Eu acho assim, ó. No caso do Haaland, por exemplo. A Noruega depende muito dele para fazer gol. Embora tenha o Sorloth, isso que eu ia falar. Embora tenha o Sorloth centroavante. Aí o cara fazer, a bola tem que chegar. Eu acho muito difícil marcar o Haaland mano a mano. Acho muito difícil, ele é muito forte, ele arruma um espaço. Mas assim, se você consegue impedir que a bola chegue no Haaland, você anula a Noruega. Mas aí é uma questão, mas então. Sabe qual seria a pergunta? No caso da Inglaterra, acho mais difícil, porque o Harry Kane é um criador de jogadas. Exatamente. Mas aí, além, o Messi também. Além de fazer gols... A pergunta que tem que ser feita é, de todos esses aí, se algum desses não tivesse em campo, ainda assim a seleção venceria? Por exemplo, o Messi. O Messi ficou algum tempo sem jogar e a Argentina conseguiu vencer. 4-1 no Brasil sem o Messi. Exatamente. Será que sem o Harry Kane a Inglaterra... Não. Então, aí sem você o vê Haaland, de fato... a Noruega é forte? Não. Aí você vê de fato... Pois é. Né? Por isso que eu tô dizendo. Falar, porque, claro... Isso não é só os gols, ele puxa o time também, entendeu? O time cresce, né? Contagia com esses caras. E eles trazem uma preocupação pro time adversário. É lógico. Messi, ele pode tocar 3 bolas no jogo, vai fazer um gol. Não é só números. Isso aí é uma questão de time também. Os caras olham... Vocês concordam que é mais fácil, no caso do nosso jogo domingo, embora tenha o Odegaard, né, achando uns passes incríveis, mas é mais fácil impedir que a bola chegue no Haaland do que provavelmente falar assim, vamos anular o Haaland, colar o Martinelli nele, anular. É mais fácil. O correto é tirar essa bola, essa bola não chegar, né? Até mesmo o Haaland, porque propriamente com o Messi da Argentina. Porque você tem um meio-campo da Argentina que é muito mais forte e de qualquer jeito a bola vai chegar. Vai chegar, porque tem muito mais qualidade. Agora, outra coisa também do Messi que poucos têm. Até mesmo mais do que o Harry Kane. O Messi, de repente, ele vai pegar a bola no último terço de campo, ele vem para cá pro meio-campo aqui, e do meio-campo ele acha um passe fenomenal, porque é muito acima da média. Então realmente faz a diferença. A gente viu Brasil e Argentina sem o Messi, e assim, o que eu acho que dá para dizer é o seguinte: a Argentina sabe jogar sem o Messi, mas é óbvio que com o Messi... Mas, André, com o Messi a gente tá falando de um jogo também, né? A gente tem que ter uma sequência. O Messi. Mas não foi um jogo qualquer, né? 4-1 no Brasil. Mas existe uma mas diferença. É diferença. Você não pode também descartar o Messi jogando. Não. O que nós estamos falando é porque aí cabe um debate. Realmente para gerar um debate. Porque a gente está falando assim, precisa de um, precisa de outro. Para mim, vão precisar. Grandes craques tem que estar nas suas seleções. Todos ali fazem falta. Todos vão fazer falta. Tira o Vini do Brasil. Tira o Vini hoje. Tira o Vini do Brasil hoje. Essa é a pergunta. Se tira o Vini do Brasil, será que o Brasil... É complicado. Por isso, realmente, o Brasil teria classificado? Claro. Estamos aqui pensando só diante desses números, pode até colocar na tela de novo, diretora, achei uma boa sacada do Dali, que pensando, Haaland, a dependência é clara, então assim, a bola não pode chegar nele. No caso do Harry Kane, eu acho mais difícil, porque como é que você marca o Harry Kane? Uma hora ele tá na área, uma hora ele tá na ponta, uma hora ele é 8, uma hora ele é 10. Outra hora ele é ponta. Eu entendo que de todas essas seleções, o mais dependente é o Harry Kane. Se puder botar de novo ali a arte. Mas muitas vezes... Não é o melhor.
Porque pra mim o Messi tá muito acima dos outros. Mas Não é o ele tá melhor. bem. Mas nessa temporada ele tá muito Não, bem, né? ele é o melhor 9 do mundo. Mas ele é em termos absurdo, de ele jogador, o Messi, obviamente, não existe comparação. Mas eu creio que para a seleção, quem perde mais, a seleção que mais perde, se tirar um atleta, seria, no caso, o Harry Kane. Penso eu, não sei se vocês concordam comigo. Não tem uma substituição à altura, não tem. Mas a presença do Messi, por exemplo, falando da Argentina, ele muda alguns aspectos do time, alguns movimentos dos volantes, a pressão na frente. Exato. Entendeu? Isso. Não é só... A Argentina já tem automatizado vários movimentos quando joga com ele Messi, em campo, né? para com compensar por um lado, para Exato. compensar pela esquerda com a Almada, com os 3 volantes, ou De Paul, que sai lá para marcar o lateral pela direita. O Lautaro. Quando joga o Lautaro e Julián, a Argentina tem mais pressão na frente, mas é normal isso aí. Nós estamos pedindo para o cara de 39 anos que pressione e que corra para trás. O Messi é um ET, cara. Assim, o Messi, eu sou suspeito de falar de Messi, de Cristiano Ronaldo. É um 18 gols, cara. Depois eu tinha desafio também colocar as assistências, que vai aumentar isso aí. Mas de cabeça você não desafia. Não. Não, vai aí, Paulo. No próximo programa, pô. Não, botar as assistências, isso vai aumentar a dependência ainda, mais ainda. Vai. Principalmente do Harry Kane. O que esse cara faz de jogada ou de criação de jogada. Mas de cabeça, Olise, por exemplo, está entre os primeiros 10 assistências. Eu acho que é o líder de assistência. E o Guimarães. Mas aí ele vai falar do Bruno Guimarães. O Bruno também. O Bruno Guimarães está fazendo a Copa. São os 2 grandes assistentes também. da Copa, o Olise e o Bruno Guimarães. Mas, vamos agora falar de artilharia histórica das Copas. O Messi tem 19 gols em 29 jogos. O Mbappé tá chegando ali, tá com 18. Em 18 jogos. Em 18 jogos, isso é obsceno, né? Que isso, meu Média de 1 gol por jogo. O Klose ficou para trás, chegou aqui como maior artilheiro, foi ultrapassado pelos 2. Ronaldo, 15 gols em 19 jogos. Beleza, Ronaldo, pode ficar em quarto, quinto, sexto, sétimo, sem problema. Já foi. 2 vezes campeão do mundo, amigo. Tá tudo certo. O Gerd Müller, também com uma média absurda, superior a 1 gol por jogo, campeão do mundo em 74. 14 gols em 13 jogos. O Fontaine da França, olha a média do homem. Tudo numa Copa só, né? Que foi 58. Que doideira, né? 13 gols em 6 jogos, a gente passou por eles na semi. Aí vem o Harry Kane, que tá tentando ali se colocar entre os primeiros também. E o Pelé fecha em 8º, mas o Pelé não precisa disso para ser o Pelé. É isso. O André, só para o Kane tem 71 gols na temporada. Nessa temporada agora aqui. 71? 71, juntando a seleção com o Bayern de Munique. Que isso. Acho que só perde em temporada assim pro Messi, que foi quase 100, né? Você tocar na bola, ele estiver de costa pra bola, ele gira pra esquerda, ele mete um passe de 70 metros de canhota. Pra direita, a mesma coisa. Vem aqui atrás, já vi ele no Paris Saint-Germain saindo bola dentro da área. Quem que fez o card do Harry Kane, diretor? A gente tem um álbum de cards, né? A gente já fez do Mbappé. Foi o Pitt. Foi o Pitt? Não, ou foi o Renato Augusto? Eles estão assinados, o diretor vai me ajudar. Só o Renato Augusto. Renato Augusto, em termos de... Só tirou na velocidade. Eu tava fazendo com ele indignado, 3, que eu queria tirar pontos do Harry Kane, ele indignado. Falei, então faz do jeito que você quiser. A gente tem um álbum dos cards, né? A gente daqui a pouco o Dali vai mostrar o card que ele fez do Haaland. O álbum dos cards são, para você que não viu Seleção ainda tá chegando agora, seja muito bem-vindo. O Filipão fez card do Messi, do Cristiano. O Paulo Pipocou ainda não fez. O Felipe Melo já fez alguns. O Denilson fez do Lamine Yamal. Vou lembrar de cabeça alguns aqui. O Renato Augusto fez do Rodri. Enfim, eu não vou lembrar de cabeça todo mundo. O diretor pode me ajudar. E aí o do Harry Kane, que foi... A Lamine Yamal foi Denilson. Eu não lembro qual foi o meu. Bom, enfim. E o Harry Kane foi o Pitt que fez, né? Não, foi o Renato Augusto. Finalização. A finalização, ele deu nota máxima. Eu queria tirar meio pontinho, o Renato não quis de jeito nenhum. Versatilidade, não tem como tirar ponto. O cara joga de várias posições. A técnica também não tem. Aí ele tirou um pouquinho de velocidade. Você viu por que ele não quis tirar da finalização? Você viu a finalização dele hoje? Exato. Que é isso? Brincadeira. O cara é um fenômeno. Depois a gente vai assinar esses cards, que é para poder cornetar o autor, né? Certinho, eu não vou lembrar de cabeça todo mundo. Depois a gente vai colocar os cards no álbum assinados pelos autores, que é para poder cornetar. Quer mostrar o do... Quer colar no álbum o do Haaland, que o Dali fez ontem? Sem corneta, né?
Não, com corneta. Sem corneta. Tá pronto, diretor? Podemos colar? O bom é a corneta. Podemos colar o do Haaland? Até para comparar com o Harry Kane. Porque, assim, são jogadores de uma prateleira muito alta, né? Mas diferentes, né? Diferentes. Bem diferentes. Bem diferentes. Ó. Vamos pro do Haaland. O Haaland, o Dali deu finalização, nota máxima. Certo? Não, 4,5. Não, não, 4,5. 4,5. Tirou meio ponto. Por que você tirou meio ponto do Haaland? Porque ele é duro, né? Ele na área é matador. Mas às vezes ele é meio tosco, né? Ou cintura dura. Cintura dura, né? Como falou o Paulo ontem. É, e de direita ele não é E que de ele direita tá não toda hora fazendo gol, né? Não é... E ele não é rápido também quando se sente pressionado. Ele tem que Concordo. girar e tem que usar o corpo muito bem para decidir e finalizar. Aí, velocidade, você deu 4, que é uma boa velocidade. Mas para mim, o Felipe já vai correntear, mas para mim, pela altura que ele tem, A passada larga dele, quando né? ele tem a passada, para mim é rápido, pela altura que ele tem. A passada Ele é larga. muito rápido, é 5. Ele atropela qualquer um. A explosão dele é Não, brincadeira. eu gosto de não dar nota máxima para todos os jogadores, senão todo mundo vira Pelé, todo mundo vira Maradona, todo mundo vira Messi. Mas nós estamos falando de fato de jogadores Não, beleza, de nível beleza. muito alto. Assim, para mim, a velocidade do Haaland, eu concordo na finalização. Até tiraria, eu colocaria 4. Agora, a velocidade, o Haaland tem uma explosão que é brincadeira. Ele passa por cima de qualquer um. Ele é muito E drible, assim, ele drible tem não. drible, mas não é o forte dele, Ah, não. não é concordo. o forte, Concordo, né? não é Para o girar, forte. para... Eu acho que 3 ainda O você drible tem. dele é em velocidade, né? 2,5. É, 3 tá bom. Eu ainda vou fazer o drible card dele é do mais Paulo Nunes, velocidade, já que o Paulo Nunes né? pipocou no Face Pode. Card, Mas ainda mais vou fazer fácil, o card do Paulo Nunes ainda, prepara, hein? Pode aumentar a nota aí, meu. Não, Estrela. marra eu vou por máximo. Só pra aquela você. última ali, que força pode tirar tudo. Fala, torcida brasileira. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e acompanhe toda a cobertura da seleção. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que o jogador mais importante do Brasil nesta Copa não é quem faz mais gols, mas sim quem faz o time inteiro jogar? Os números divulgados pela FIFA mostram que Bruno Guimarães está assumindo um protagonismo impressionante. E isso ajuda a explicar por que a equipe de Carlo Ancelotti tem encontrado mais equilíbrio a cada partida. Bruno Guimarães simplesmente já correu 44,4 km em 4 jogos, ultrapassando a distância de uma maratona. A média de mais de 11 km por partida mostra o quanto ele participa dos dois lados do campo. Não é apenas intensidade física. Ele aparece para marcar, recupera bolas, organiza a saída de jogo e ainda chega ao ataque. Na minha visão, esse é exatamente o tipo de jogador que faz o restante da equipe funcionar, mesmo quando não recebe tanto destaque quanto os atacantes. Mas existe um dado que chama ainda mais atenção. Bruno é o atleta que mais oferece linha de passe para os companheiros em toda a seleção. Foram 282 movimentos para se apresentar como opção, muito acima dos outros jogadores. Além disso, ele também é quem mais recebe a bola durante as partidas. Isso mostra a confiança total dos companheiros e revela que Ancelotti encontrou no camisa 8 o verdadeiro ponto de equilíbrio do meio-campo brasileiro. Os números ofensivos também impressionam. Bruno já distribuiu 4 assistências nesta Copa e só está atrás de Michael Olise nesse quesito. A assistência para Martinelli contra o Japão deixou claro como ele consegue manter a tranquilidade até nos momentos decisivos. Não por acaso, Ancelotti fez questão de elogiá-lo publicamente, destacando sua força ofensiva, defensiva e o enorme coração dentro de campo. Quando um treinador como Ancelotti faz esse tipo de declaração, fica evidente o tamanho da confiança depositada no jogador. Enquanto isso, fora das 4 linhas, o mercado acompanha tudo de perto. O Arsenal aumentou sua proposta para contratar Bruno Guimarães, mas o Newcastle continua resistindo. Isso mostra que o desempenho na Copa está valorizando ainda mais o volante brasileiro. Mesmo assim, a impressão é que sua prioridade neste momento está totalmente voltada para a seleção e para o sonho do hexacampeonato. Agora vem o maior desafio até aqui, a Noruega. Com Haaland do outro lado, o Brasil precisará de um meio-campo dominante para controlar o jogo, e acredito que Bruno Guimarães será novamente uma das peças mais importantes da equipe. Se ele repetir esse nível de atuação, as chances da seleção aumentam bastante. E eu quero saber a sua opinião. Bruno Guimarães já é o principal jogador do Brasil nesta Copa, ou ainda existe outro nome que merece esse posto? Deixe sua resposta nos comentários.